Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. Chegamos ao número 50. Quem diria que um dia a gente ia chegar no número 50, né? E para celebrar isso, hoje falaremos das vozes de Deus. Quem são as vozes de Deus? Quem são aqueles que falam por Deus? Espírito Santo. Os profetas? Hoje, sem dúvida, né? Os profetas. Espírito Santo, ele fala. Vamos falar dos profetas, a voz de Deus, para que a gente possa enfrentar, né, os demais livros do Taná. Nós vamos aprender a navegar nesses livros. Vamos entender esse conjunto, né, como um todo e o que cada um desses livros representava no seu período da história. Acabamos de finalizar os livros da sabedoria, né? Livro de sabedoria. Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. Espero que todos tenhamos ficado mais sábios, menos Vinícius, que não tem espaço para ficar mais sábio. Principalmente porque eu não participei de Cânticos, né? Salomão. Aí não dava para ficar mais mesmo. Não dava, né? Temos também um quadro para te ajudar a visualizar, né? Distribuição dos profetas no tempo, dos eventos. Agora, quando eu vou começar a ler um livro, se eu não souber de cor, eu dou uma olhadinha nesse quadro. Né? Você tem o link aí para esse quadro, onde tem cada profeta e o período histórico ao que ele se refere. Então, antes de entrarmos, né, na agenda, no objetivo de cada um, é bom saber quando e onde eles estavam e qual era a agenda de cada um deles, né? O que eles estavam tramando junto de Deus, ou o que Deus estava tramando por meio deles. Isso significa também que depois desse interlúdio em sabedoria, nós estamos de volta à narrativa. Onde que a gente estava mesmo? Na narrativa? A gente terminou com Salomão e a separação do rei. Dos períodos de reis, né? Como é que as coisas estavam indo? De mal a pior. De mal a pior, pelo menos espiritualmente, né? Pelo menos espiritualmente. Materialmente, não necessariamente. É verdade. Estavam indo de mal a pior. Mas que eu só lembro do último rei, né? O Jeroboão e sua família, né? O primeiro rei. O primeiro rei. O reino dividido. Porque os reis, eles seguiram o caminho de Jeroboão. Exatamente. Os caminhos de Jeroboão e os seus touros de ouro, né? Os bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. Vamos lá. Então, significa que nós estamos de volta à narrativa e o reino aqui já estava dividido. A gente viu lá que os livros de Samuel e Reis, eles põem o foco da história, né, e das encrencas na questão da obediência e nos dilemas morais enfrentados por quem? Por Davi e por seu filho Salomão. Seu filho Salomão, que teve quantas esposas? 600 e mais 300 concubinas? Quase, né? Porque é tanto, né? Que é 1000, né? 1000 e mais 300. As falhas, então, segundo essa narrativa, né, que a gente chamou de fonte A, as falhas morais dos líderes, né, levaram o povo à idolatria e à perda de influência da nação de Israel ali. Essa é mais comum, essa explicação, nas escolas de teologia, né? Então, eu aprendi sobre isso, provavelmente você também. E tá ok, porque essa narrativa, as falhas morais, né, está lá. Né? Então, essa narrativa da fonte é sobre conhecer e aplicar as regras morais, né? Idolatria, né? Não idolatrar e tal. Mas você tem também a fonte B, que a gente encontrou lá em Crônicas. Lembra? Crônicas foi escrito quase meio século depois do livro de Reis. Ele traz uma outra visão dos mesmos eventos e puxa a nossa orelha, né? Nos chama a não comer mosca e não perder um ponto importante, porque havia uma história por trás da história. Uma fundamentação maior para o colapso de Israel. Afinal, segundo o autor de Crônicas, não só Salomão, mas todo Israel sucumbiu à narrativa do império. Qual é a narrativa do império mesmo? O que o império valoriza? Força. O que mais? O que o império valoriza? Força. Fala aí, Vinícius. Não lembro. Não fez dever de casa, Vinícius. O império valoriza o que a gente valoriza hoje, ora bolas. O que se valoriza por aí hoje em dia? Da riqueza. Materialismo. Pronto. Força, riqueza. Às custas do quê? Dos outros. Exato. Força, riqueza construída
às custas dos mais oprimidos, né? Vulneráveis. Os vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Órfão, estrangeiro e a viúva. Exato, eles são os mais vulneráveis, né? Porque, de certa forma, até os homem branco cis pode ser vulnerável, né? Exatamente. Dependendo de onde ele se encontra ali na sociedade. Então havia uma fundamentação mais ampla para o colapso de Israel. Não só, então eles haviam sucumbido a essa narrativa, né? Haviam esquecido de onde vieram, dos tempos de escravidão, da história que Deus estava contando por meio deles, que eles estavam ajudando a contar. Eles acabaram sucumbindo ao canto da sereia do império. Então Salomão, você vê isso, né? Ele comprou cavalos no Egito, ele acumulou muito ouro, justamente como Moisés, lá em Deuteronômio, havia falado para não fazer. Essa era a narrativa do Império. Também tinham trabalhos forçados, né? E o chefe dos trabalhos forçados era justamente Jeroboão, que depois veio morder a descendência de Salomão. Olha só, a narrativa do Império dando ruim. Então, para falar dos profetas, que é onde nós estamos, há algo que nós precisamos definir primeiro. O que é um profeta? É alguém que faz o quê? A voz de Deus. Muito bom. E o que é? O que o profeta faz? Prever o futuro. Prever o futuro. Alerta as pessoas. Alerta as pessoas. Fala sobre Jesus. Verdade, faz também isso. Prevendo a vinda dele. Prevendo a vida. Faz também, mas não é esse o ponto principal. Não é esse o principal trabalho do profeta. Esse não é o pão com manteiga da atividade profética. Né? Não é o lado Nostradamus, esse astrólogo francês que viveu antes do ano 1000 e escreveu mais de 900 poemas alegadamente prevendo o futuro. Né? Então, os profetas bíblicos, esse não era a função principal do profeta bíblico. No sentido bíblico, o trabalho do profeta, ele não era tão conectado assim com os eventos que hão de vir, ao menos da perspectiva deles, né? Judaica. Nem importava, né? Não, para aquele povo, naquela hora, ele não estava nem pensando nisso. Então, consistia basicamente em ser um mensageiro de Deus. Era a voz de Deus para o povo. Né? Muito bom, querido. A voz de Deus para o povo na época. Né? E é a voz que traz a mensagem de Deus e para aquele povo, naquele momento. Não que ele vá falar do futuro. Eles eram a voz de Deus para o povo na época. Né? A voz que traz a mensagem, que está presente, está no presente e serve para aquele momento, né? Para aquele momento ali que o povo está vivendo. Quando Deus envia Amós, ele envia para dar uma mensagem para o povo daquela época. Na realidade, era para o povo de Israel, a gente vai ver isso no nosso próximo papo, no período pré-assírio, antes deles serem levados para o cativeiro, enquanto eles ainda viviam em casas de pedra, tinha uma vida razoavelmente boa. O que faz de Amós? Um profeta é que ele traz a mensagem de Deus e não que ele vá falar do futuro. É isso. Mas as profecias não querem dizer sobre o futuro. Para esses caras que escreveram isso, né, para o povo que recebeu isso, as profecias não queriam dizer com o futuro. Né? Não estava relacionada com o futuro. Estava relacionada com algo que eles precisavam entender naquele momento. Ah, mas o profeta prevê, por exemplo, o exílio. Não é verdade? Sim, eles vão ser levados para o cativeiro. Sim, mas a ideia do profeta é que eles ouvissem aquilo e que eles se arrependessem. Naquele momento. E que eles não fossem parar no cativeiro. Né? Eles acabam indo, acaba se tornando uma profecia mesmo. Mas a ideia dele era igual de Nínive, de Jonas. Né? Era assim, olha e tal, assim, eu não vou... Ele fala que vai destruir a cidade, eles se arrependem e ele acaba não destruindo a cidade. Então, a ideia inicial era essa. Até porque, se a gente olhasse, não faria sentido ele estar prevendo o futuro, né? Tipo, prever coisas muito no futuro para aquele povo naquela época, né? Não ia servir para nada. Não, ia parecer um negócio meio psicografado, né? Imaginando que está falando de algo daqui a 1000 anos depois. Na verdade, ainda que isso esteja presente em alguma medida, né? O nosso foco aqui é que isso não era o ponto principal. Bom, o ponto principal era ali no momento. Vamos lá. Para aquele povo, então, o profeta tem um objetivo, né? Deus tem um objetivo para aquele povo. Então, se entrar no debate do momento exato em que cada livro foi escrito, ou se foi falado, se era oral, se foi escrito nos papiros, nós estamos agora, nós e
e o Bema, né, do Marty, onde eu estou baseando a maioria desse material, com a benção dele, né? Não é clandestino o uso desse material. Não é pirata. Não é pirata. A questão principal aqui é entender como a voz do profeta deve ser lida e entendida por aqueles que a receberam. Se a gente lê os profetas só tentando enxergar Jesus aqui e ali, ou o Messias aqui e ali, a gente deixa de entender o livro, né? Propriamente dito, deixa de entender qual é a ideia de Deus, qual a história que Deus está tentando contar ali por meio daquele profeta. E, consequentemente, você começa, talvez, não entender algumas coisas que Jesus queria trazer, né? Porque ele estava justamente se referindo a esse profeta. Exato. Quando Jesus faz referência aos profetas, muitas vezes ao ensino dos profetas, ele está citando o profeta no contexto que o profeta está, né? E da onde ele tira aquele ensinamento. Então, também não vamos nos preocupar, por exemplo, se o autor de Oséias era mesmo Oséias. A academia gosta de pensar nisso, né? Quem escreveu o livro de Oséias? Não vamos entrar nesse assunto, vamos nos focar no que ele está tentando ensinar. Eu acredito que todos esses livros foram inspirados por Deus, ainda bem, né? Mas com diferentes objetivos e em diferentes formatos, né? Essa parte a gente não negocia aqui. Todos esses livros foram inspirados por Deus. Agora, todo o resto a gente vai questionar e a gente vai trabalhar, que é a forma com que o povo que recebeu esses livros, né, até hoje faz, né? Questiona, luta, estica, aperta para entender tudo que Deus quer passar por meio do livro. O primeiro grupo de profetas era o período pré-assírio. Então, a gente já falou, né, nesse período foi onde a gente estava, né, o período do reino dividido ali, com os reis não estava indo bem, né? Tínhamos o quê? Idolatria, divisão, embora materialmente tivesse tudo ok naquele momento. Então Deus começa a mandar, olha só que interessante, antes do cativeiro, antes de aparecerem os inimigos assírios batendo ali no norte de Israel, depois foi Babilônia e Judá, Deus começa a mandar profetas antes desses caras aparecerem. Nós temos profetas como Oséias e Amós, que estão trazendo uma mensagem para Israel, que está lá no norte. E no sul, nós temos a primeira parte de Isaías, vamos chamar de primeiro Isaías, não que sejam livros diferentes, né? Mas Isaías pode ser dividido em 3 ou 4 partes. E Miqueias, que estão com a mensagem ali para Judá. Então, esses 4 profetas, Oséias e Amós para o norte, e a primeira parte de Isaías e Miqueias para o sul, estão falando com o povo antes do quê? Cativeiro. Os assírios. Antes dos assírios para o norte e para o sul dos babilônios. Muito bem. Estão chegando, estão avisando. Olha, fique esperto. Olha, abra o olho. Olha, a história que vocês estão contando aí não está boa. E a gente vai olhar isso oportunamente. E a Torá já diz o que acontece quando a história não está boa. Exatamente. Né? Já está lá, já estão contando, né? Lá em Deuteronômio, já estão contando o que acontece quando a gente esquece da história. Não é uma previsão do futuro, é só uma constatação do que está escrito. Se quiser brincar, é quase a tal da predestinação, né? Se agir assim, você está predestinado a ir parar lá. Então, eles estão avisando isso. Depois, nós temos os profetas do período assírio, que obviamente eles não ouviram, né? Então, que começam o processo. Logo depois que eles começam esse processo de conquista de Israel, que é um processo brutal, horroroso, sangrento, não é? Você tem profetas ao longo desse período, como Jonas e como Naum, que vão falar da paciência de Deus e da justiça que virá. Não que Jonas seja um profeta muito paciente. Mas o livro vai contar essa história, né? Inclusive, será um ponto do livro, né? Para aqueles que têm olho poderem ver. Depois você tem Sofonias, e a segunda parte de Isaías, que a gente chama de segundo Isaías, começam a pregar uma mensagem de arrependimento para o sul, que é Judá. Eles avisam do perigo de caso eles não aprendam concorrido com seus maninhos do norte, vai acontecer o mesmo com eles. Por um lado, Israel está caindo nesse momento, ou acabou de cair, Jonas e Naum fazendo suas profecias. Por outro, ao sul, Sofonias e segundo Isaías estão dizendo que se Judá não acordar, vão acabar do mesmo jeito. Depois disso, eles foram para a Babilônia, né? Então, não mudaram, aconteceu a mesma coisa. Então, a gente tem os profetas da Babilônia, que é o próximo império depois dos assírios, né, que domina toda aquela área.
como resultado, o povo de Israel todo volta aos seus tempos de escravidão. Então, se eles não estavam lembrando da história, não estavam lembrando de como era o tempo no Egito, agora eles vão lembrar. Né? Vão lembrar do Egito. E nessa época nós temos profetas incríveis como Abacuque, Jeremias, Lamentações, Jó, Obadias, que vão falar desses tempos tão desafiantes. Às vezes você lê um profeta, por exemplo, como Amós, né? E como o começo de Isaías, você fala, caramba, os profetas estão cuspindo fogo, né? Eles estão falando um monte de desgraça aqui, que livro difícil de ler. E aí você lê outros profetas, como Abacuque, como Obadias, que embora tenha também a parte dura, mas tem um monte de encorajamento. E aí você pensa, pô, esses profetas aqui são legais de ler. Porque a gente lê assim horizontalmente, né? São livros da Bíblia. Agora, se você lê qual é o papel de cada um desses profetas, você entende por que o cara está cuspindo marimbondo. Ele está desesperado para o povo acordar ali. E se não acordar, vai dar muito ruim, vai ser horrível. E a linguagem tem que ser hiperbólica, porque a tragédia que se avizinha é enorme. Já os profetas do exílio têm um lado grande de lamento e de encorajamento, porque é o que eles precisam, é o que Deus precisa passar para eles naquele momento, para que eles possam recuperar a história, para que a história possa ser redimida e eles possam fazer parte disso. Por isso que há tanta essa diferença nos profetas. Quando eu lia isso antes, eu confesso que eu não curtia muito os profetas, porque era essa história de tragédia em cima de tragédia, maldição em cima de maldição. Caramba, quem aguenta ler isso o tempo todo? Mas eu não estava enxergando qual era o papel desse livro na história. Agora, enxergando isso, dá para apreciar a beleza do livro e ler os profetas com muito mais gosto, né? Melhor quando faz sentido. Isso me lembra aquele primeiro vez que você falou sobre que a Bíblia, né, ela não foi escrita para mim, exatamente. Ela foi escrita para eles. Lá, acho que não foi nos primeiros podcasts. Sim, sim. O autor humano, né, inspirado por Deus, quando escreveu a Bíblia, ele não estava pensando em mim, né? Definitivamente. E por causa disso, agora pensando, né, isso me faz pensar, porque às vezes eu não gosto tanto de ler alguns profetas, porque eu tô lendo como se aquilo ali fosse para mim, exatamente para mim, e não faz sentido. E também não encaixa, né? Não encaixa, e é agressivo também demais. E aí isso me afasta de alguns livros, de algumas partes da Bíblia. Não combina definitivamente com a nossa sabedoria de Instagram. Não combina. Porque assim, acorda e será incrível, você merece tudo. Não é só por estar vivo, você merece ser bem tratado, ser acolhido pelas pessoas em volta. Você vai prosperar. Gentileza gera gentileza. Não é? Você vai. Não que esteja nada, né? Mas definitivamente não era a mensagem dos profetas. Não era a mensagem dos profetas. Não era a mensagem dos profetas. E depois do período babilônio, você tem a fase do remanescente. Eles que sobreviveram ainda queriam participar da história de Deus. Deus chama do remanescente. Então é um povo que volta de Judá para a reconstrução. E nesse período você tem quem? Quando você pensa na reconstrução, que profeta vem à sua mente? Esdras. Excelente. Quem mais? Neemias. O amiguinho de Esdras. Neemias. Raramente eles convivem, né? Os profetas aqui. Esdras, Neemias, Ageu. Que foi uma turma aqui que tomou café junto. Zacarias. Na mesma escola de profetas, né? Talvez na mesma escola. Não, eles viviam bem diferente. Se encontraram lá, né? Em Jerusalém. Você tem Zacarias, você tem quarta parte de Isaías, você tem Malaquias, né, que já é nesse período do remanescente, já tem partes mais encorajadoras. Eles trazem essa visão, né, para o período de reconstrução, que, embora seja um período de reconstrução, embora para a história seja um período positivo, né, ele está longe de ser um período tranquilo, de paz. Então, ao longo dos livros proféticos, nós vamos prestar atenção nessa mensagem que permeia toda a narrativa. Né? Você vai ver que a fonte A, da moralidade, da idolatria, e a fonte B, que é a narrativa do império, né, da riqueza, do poder e da opressão, as duas continuam presentes. E um exercício que a gente vai fazer ao longo disso é identificar qual é a fonte mais prevalente. Né? É a narrativa da moralidade, da idolatria e da fonte B. É um pequeno spoiler. Quando eu li os profetas as primeiras vezes, né,
enxergava com muita clareza a fonte A, da idolatria e da moralidade. Muita clareza. E a fonte B, eu não enxergava. E ela está lá. Está lá. E a gente vai ver adiante. A mesma coisa comigo. O pecado era idolatria e imoralidade para mim, sempre. A pior coisa de Israel que Israel fazia era isso. Parecia que eu estava lendo o livro, exatamente. E lendo a mensagem do profeta para aquele povo, e eu não estava entendendo direito. Caramba, por quê? Mas aí aparece, não, e vocês adoram ídolos. Ah, tá aqui, é por isso. E aquilo que eu tinha um ganchinho na minha cabeça, né? Aquilo ficava. E o resto era uma fumaça danada. Não conseguia entender o resto. Será que a gente ajuda a montar esse Lego? Aí, né? Vamos tentar. Uma pergunta até que eu gosto de fazer. Para as pessoas, qual é o pecado mais grave de Israel no Antigo Testamento, assim, que elas conseguem lembrar? Qual é o pecado que vem na cabeça? Eu ia responder idolatria antes de terminar a pergunta. Então, pode parecer meio maluco, né? A gente está falando de 4 partes, ou 4 livros de Isaías, em vez de um só. E é mesmo, porque essa é a visão mais moderna da academia bíblica. Né? Eu acabei de ouvir um amigo, mestre da Bíblia, falando de Isaías, e ele estava explicando que Isaías falou de outras épocas, que eram visões do futuro inspiradas por Deus. É uma forma de ler, bem tradicional, uma forma segura. E é ok, totalmente ok você enxergar assim, né, o livro de Isaías. No entanto, você está com a gente há algum tempo aí, você já deve estar imaginando que nós vamos por outro caminho. Nós não vamos discutir exatamente quem escreveu cada parte de Isaías, mas valendo-se da premissa de que cada profeta, que a mensagem de Deus ela é dada para o povo que está ali naquele momento, pode-se imaginar, como hoje a maioria dos estudiosos imaginam, que Isaías teve mais de um autor. A discussão hoje é se são 3 ou 4. Será que foi um só ou mais de um? A discussão hoje já foi além disso. Nós temos 3 ou 4 partes de Isaías. Essa que é a discussão e a gente vai passar um pouquinho por isso. Então, ou Isaías tem múltiplos autores, ou ele era um especialista sensacional em prever o futuro. Ou ele fez Fragmentado da época de Israel. Ou ele fez, diretor de Fragmentado. Realmente. Porque os outros profetas não eram tão precisos assim como Isaías. Foi na previsão. Então, tudo isso entra nas discussões da academia. Não vamos ficar nisso, mas vamos examinar cada parte de Isaías de acordo com a época a que ele se refere. Então, nós temos uma voz pré-assíria, uma voz da Síria, uma voz no exílio e uma voz no remanescente. Tudo isso no livro de Isaías. Esse debate continua até o infinito. Eu mal sou capaz de entender, não vou me arvorar aqui de explicar em detalhes. Eventualmente, vamos passar por eles. No fim, todos esses livros trazem uma perspectiva sobre o que fazer para o remanescente, né? Para aqueles que voltam para a reconstrução, para aqueles que voltam para a história. Né? O que eles devem fazer? Reconstruir? Então, os livros trazem força e ânimo para o esforço de reconstrução. Ageu, Neemias, quarta parte de Isaías, que fala do futuro que há diante deles. Malaquias, nem tudo é perfeito, por favor, não vão perder a narrativa de novo. Ou ficar na Pérsia e tentar influenciar a cultura. E aí você tem o livro de Esther. Né? Afinal, se você fica na Pérsia e tentar influenciar, também tem um livro para você lá. Então, ao fim desse período, chegamos claramente também ao fim da segunda parte aqui do nosso podcast. Chegamos aos 50. Parabéns. Muito bom. Passei da minha idade aqui. Olha só. Sério? Sério. Não cheguei aos 50, mas em breve episódio eu te pego, viu? Me dá mais uns 3 anos que eu te pego. Então, se quiser entrar em contato comigo, danielgesine@gmail.com. Nós estamos em Brasília, nos encontrando semanalmente, quase semanalmente, né? Então, qualquer contato, estamos na área. Se você não está em Brasília, estamos nos falando por aqui, né? Isso. Exatamente. Então, um grande abraço a todos e até o próximo papo com Amós.